Te amamos, Jesus. Te amamos, Senhor. Tu és Deus maravilhoso. Glórias ao Senhor Jesus. Quero cumprimentar você com a paz desse Deus. Essa paz que a Bíblia diz que ela excede todo o entendimento. Que a bênção do Senhor possa fluir sobre você de uma forma sobrenatural. Que a glória do Senhor possa inundar o teu coração, inundar o teu ser. Todos os dias aqui com você, juntos, adorando e glorificando o nome do Senhor, reconhecendo que Ele é Deus, reconhecendo que Ele é o Senhor. Nós reconhecemos que verdadeiramente não há outro Deus semelhante a esse Deus pela qual nós servimos. Jó declara que os seus planos, os seus projetos nunca e jamais serão frustrados. E Isaías chega a declarar que operando o Senhor, quem pode impedir o trabalhar de Deus? Na verdade, Deus está trabalhando ao seu favor, ao meu favor. O Senhor está movendo, o Senhor está agindo. Talvez os seus olhos não vejam, talvez os seus ouvidos não ouçam o trabalhar, não ouçam o barulho do mover. Talvez o seu coração não tenha nenhum sentimento, mas eu quero te falar que Deus, nós não servimos a Deus por vista, nós não servimos a Deus também tão somente por barulhos ou até mesmo por sentimentos. Nós servimos a Deus pela fé. E a fé, meu irmão, não é um sentimento. A fé é algo racional. A fé é algo concreto, permanente. Até porque sentimento são coisas que nós podemos sentir hoje e não sentir daqui a pouco. Mas a convicção não, ela é permanente. Então nós servimos a Deus pela convicção que temos nele. Ele é o Senhor, e fora do Deus eterno, fora do Criador, fora do que nós podemos falar no hebraico, né? Do Yeshua, ou do nome de Deus, Yahweh. Fora dele não há outro Salvador. Ele é Deus, Ele é o Senhor. Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, o Messias. É essa paz que eu libero sobre a sua vida nesse momento. E como nós nos reunimos sempre nesse momento para cultuarmos juntos agora, a palavra do Senhor que vamos estar compartilhando está no Velho Testamento, no livro de Números, capítulo de número 9, verso de número 15. E o versículo diz assim, meu irmão: no dia em que foi erigido o tabernáculo, a nuvem o cobriu, a saber, a tenda do testemunho, e à tarde, e estava sobre o tabernáculo uma aparência de fogo até o amanhã. Assim era de contínuo, a nuvem o cobria, e de noite havia uma aparência de fogo. Quando a nuvem se erguia de sobre a tenda, os filhos de Israel se punham em marcha, e no lugar onde a nuvem parava, os filhos de Israel se acampavam. Quando nós lemos esse texto, existe uma expressão que muitas das vezes as pessoas falam, chamado a Shekinah. Essa palavra Shekinah, algumas pessoas traduzem como a glória visível de Deus, a manifestação visível do próprio Deus, ou de uma ação de Deus que se relacionava a Ele mesmo. Deus tira o povo de Israel do Egito. O povo passou 400 anos sofrendo sobre o jugo de Faraó. E a palavra do Senhor vai declarar, meu irmão, que o Senhor com mão forte tira o seu povo lá do Egito. O povo vê sinais. A Bíblia diz que quando o povo está para sair, a Bíblia declara que Moisés, ele toca na água, o mar se abre, o povo passa pelo mar, começa então uma trajetória no deserto. E o interessante é que durante essa trajetória Deus começa a instituir leis, e o Senhor pede para que o povo construa uma tenda, um tabernáculo. Alguns chamam de tenda do encontro, mas um lugar onde Deus iria se manifestar, um lugar onde Deus iria fluir de uma forma sobrenatural. E o que me chama a atenção é que em meio ao deserto, na travessia do deserto, Deus então, Ele pede para que o povo construa uma tenda, um tabernáculo, onde chamava-se de tenda de um testemunho. Mas o que me chama a atenção nesse versículo que lemos é que a Bíblia diz que depois que o povo
né? O povo concretizou aquilo que Deus instituiu, aquilo que Deus o mandou fazer. Quando eles erguem a tenda, a Bíblia então diz que do nada vem uma nuvem e paira sobre a tenda, e aquela nuvem permanece naquela tenda. E a Bíblia diz que durante o dia aquela nuvem permanecia, e durante a noite aquela nuvem era como se fosse um clarão de fogo, era como se fosse uma nuvem de fogo clareando aquele ambiente. E o interessante é que a Bíblia, nós lemos aqui que aquela nuvem era permanente. Aquela nuvem seria a bússola do povo de Israel no deserto. Aquela nuvem seria, sabe, como se fosse o guia, como se fosse a bússola, como se fosse uma seta orientando algumas coisas. Quando a nuvem se movia, o povo se movia com ela. Quando a nuvem parava, a Bíblia diz que o povo então ali estabelecia um lugar de descanso e parava também com a nuvem. Se a nuvem parasse um dia, a pessoa parava um dia com a nuvem. Se a nuvem parasse uma semana as pessoas permaneciam paradas porque a nuvem estava ali. Isto é, era como se o povo só se locomovia se a nuvem estivesse se locomovendo. Enquanto a presença de Deus permanecia parada, as pessoas permaneciam paradas ali. E tratando-se de nuvem, se trata de presença. Enquanto a nuvem estava ali, as pessoas tinham consciência que a presença de Deus estava naquele lugar. A Bíblia diz que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo do Senhor. Sabe, a Bíblia declara no livro de Salmos, no capítulo 119, Davi fala assim: olha, luz para os meus caminhos era a tua palavra. Nós temos hoje, irmãos, sabe, como condutor da nossa vida, nós temos a palavra de Deus e temos o Espírito Santo. Com a palavra de Deus nós conhecemos a sua vontade. Na palavra de Deus nós conhecemos os preceitos de Deus, conhecemos o desejo de Deus, conhecemos aquilo que Deus verdadeiramente tem para nossas vidas. Mas temos também dentro de nós o Espírito Santo, que nos faz se mover de acordo com a palavra do Senhor. E quando nós absorvemos a palavra de Deus dentro de nossas vidas, ela junta com o Espírito Santo, nos torna algo muito especial nessa terra. Nós passamos a ser condutores da glória, passamos a ser condutores da presença do Senhor. A Bíblia diz que essa presença de Deus era sinal de que Deus estava tão presente na vida destes homens, que a Bíblia diz que durante 430 anos eles estavam no deserto. As suas roupas não envelheciam. Na medida que as pessoas iam crescendo, as suas roupas cresciam com ele. Na medida em que eles iam crescendo, o seu calçado do pé também crescia junto. Era um mistério. Quando eles tinham fome, o que acontecia? A Bíblia diz que vinha pão do céu. Quando eles tinham sede, o que acontecia? A Bíblia diz que a água da rocha era brotada. A presença de Deus trazia sobre aquele povo, durante o calorzão, aquele sol escaldante, uma sombra. Durante o frio da noite, ele aquecia, porque aquela coluna, aquela nuvem, à noite, era como se fosse um brasão de fogo. Deus conservando o seu povo, Deus cuidando do seu povo, Deus guardando o seu povo. Mas o que me chama a atenção é que ninguém, irmãos, olharia para a nuvem para baixo. Ao contrário, para olhar para a nuvem, as pessoas tinham que erguer os seus olhos para cima. Davi, ele diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Aí ele tira o olhar dos montes e ergue mais um pouco e fala: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Nós não podemos andar tentando ver Deus com a cabeça para baixo. Não, erga sua cabeça, Ele está no alto. Então todo dia de manhã, as pessoas, quando amanhecia, a primeira coisa que a pessoa fazia era erguer os seus olhos para o céu, para saber se a nuvem estava parada ou se a nuvem agora estava se movendo. Todos os dias era assim. Todo dia eles olhavam para o céu e permaneciam com o olhar fito no céu, até porque ele sabia que enquanto ele olhava para o céu, se a nuvem estava lá, a presença de Deus estava ali. Não baixe sua cabeça por nada.
Não, sabe, não ande cabisbaixo, não faça isso. Olhe para a nuvem, e para olhar para a nuvem você tem que erguer sua cabeça para o céu. É do céu que virá o teu socorro. Sabe, meu irmão, a presença de Deus é forte nas nossas vidas, na sua vida. E se tem uma coisa que o Senhor mais deseja, é que você não dê nenhum passo se não for direcionado pela presença do Senhor. Na presença de Deus existe o suprimento das suas necessidades. Na presença de Deus existe cura para as tuas doenças. Na presença de Deus existe restauração para a tua família. Na presença de Deus existe prosperidade para os seus ministérios. Na presença de Deus existe uma fonte de tudo quanto eu e você necessitamos. A Bíblia diz que todos os dias a nuvem estava lá. Quando tinha fome, Deus mandava comida. Quando tinha sede, Deus providenciava água. As suas roupas não envelheciam, porque na presença de Deus tudo que se conserva. Na presença de Deus tudo se conserva, entenda isso. Mantenha-se na presença de Deus, meu irmão. Conserve a sua comunhão com Ele. Não permita que nada roube a glória do Senhor sobre ti. Não permita que nada roube a presença dEle sobre a sua vida e na sua vida. Nunca deixe ser movido por você mesmo ou pelo clamor de outras pessoas. Permaneça na presença de Deus. Permaneça crendo naquilo que Deus colocou no teu coração. Permaneça acreditando na palavra que foi liberada para a sua vida. Não mude nada por clamor da multidão ou até mesmo por pressões de religiosos, porque os religiosos vão te pressionar, porque você está trazendo algo de Deus, você está revelando algo que Deus colocou no teu coração. E vai haver religiosos que vão querer te matar. A Bíblia conta a história lá no Novo Testamento, no capítulo 6 de Atos, que Estevão, em um dia, ele prega toda a palavra de Deus. E algumas pessoas começam a se enfurecer, mas ele acreditava naquilo que ele pregava. E de repente algumas pessoas começam a lançar uma pedra, a lançar duas. Mas ele cria tanto naquilo que ele acreditava, que ele estava disposto a morrer por aquilo. Ele não permitiu que as pedras mudassem o seu sermão. Ele não permitiu que as pedras mudassem aquilo que ele acreditava. Ele não permitiu que as pedras desviassem ele do foco, mas ao contrário, ele sabia o que ele cria. E no momento que as pessoas atiravam as pedras nele, ele olhou para o céu, meu irmão. E a Bíblia diz que ele teve a maior visão que alguém pode ter. A Bíblia declara que ele viu a Jesus à direita do Deus Pai. E quando ele vê Jesus, ele olha para as pessoas com pedras, ele fala: Senhor, perdoa, eles não sabem o que ele está fazendo. Porque somente olhando para o céu é onde encontramos a nuvem, é onde encontramos a provisão, é onde encontramos o nosso Salvador, é onde encontramos a Deus. Então Deus não se encontra olhando para baixo, Deus se encontra olhando para cima. Então não se curve a nada, mas ao contrário, olhe para cima, que a nuvem de Deus está contigo, dentro de você, meu irmão. A nuvem era sinônimo da presença de Deus. Só que essa presença de Deus, lá no Velho Testamento, ela estava sobre o povo. Agora não. A glória de Deus e a presença de Deus agora habita dentro de você. A presença de Deus está aí dentro de você. A mesma presença que providenciou todas as coisas para o povo de Deus lá no deserto, essa mesma presença está dentro de você, e ela providencia tudo quanto você necessita. Espírito Santo, em nome de Jesus de Nazaré,
Eu quero liberar essa palavra sobre a vida deste homem agora. Pedir ao Senhor, Deus, para que a presença, para que a providência, para que a provisão, para que recursos, para que glória, para que a unção, para que milagres venham agora fluir, Deus, na vida desta pessoa que agora está me assistindo. Em nome de Jesus Cristo, a glória de Deus, a nuvem de Deus, sabe, a Shekinah do Senhor, venha sobre ti agora, toque em você, e você receba de Deus suprimentos para a sua necessidade, seja ela qual for, no corpo, na alma ou no espírito. Seja tocado pela presença do Senhor, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, para a glória do seu santo nome.